Hey guys, what's up? Olha eu aqui com uma dica de pronúncia para você aí ficar com o seu inglês na ponta da língua. Olha, eu quero começar dizendo que eu não sou muito de falar sobre pronúncia não, e quando eu falo, eu gosto de dar umas realidades para as pessoas que estão começando a aprender inglês. Portanto, se você é daquelas pessoas que vive se perguntando, meu Deus, qual a diferença entre man e man? Assista esse vídeo, porque além de eu te ensinar os sons, né, a diferença entre eles, eu vou te dar também uma lição para que você entenda que isso nem sempre vai fazer uma grande diferença, assim, na sua vida como falante de inglês como segunda língua. Se você quer entender melhor o que eu tenho a te dizer sobre isso, siga assistindo. Antes de eu começar a te ensinar a diferença entre os dois sons dessas palavrinhas, eu vou te dizer o seguinte, eu vou ser legal, porque eu vou te ensinar sim a diferença, vou demonstrar, mas eu também vou ser chato, tá? Eu vou ser chato porque eu acredito que todo profissional de respeito, ele tem que ser chato, às vezes, em relação a alguns tópicos e mostrar para as pessoas que talvez isso nem sempre vai fazer uma grande diferença assim na vida delas, principalmente para quem está começando a aprender inglês. Enfim, eu não quero ser chato no começo, vou ser chato no final. Vamos aprender a diferença entre as duas agora. Entendendo, portanto, a diferença entre as duas palavras, a pronúncia das duas palavras, tem uma coisa bem curiosa. A preocupação de todo mundo é em aprender um som que é tipicamente americano. Um som que não tem no restante do mundo, né, nas demais variantes da língua inglesa. Então esse som, que muita gente fica desesperado ou desesperada, é um som tipicamente americano. E quem está falando isso não sou eu, Denils, professor brasileiro de inglês, que não é nativo, aqueles preconceitos todos que a galera tem, mas é um livro chamado American Accent Training. Acho que é um dos mais recomendados no mundo para quem quer entender os sons do inglês americano. E aqui a autora diz o seguinte, although not a common sound, "a" is very distinctive to the ear and is typically American. Então a própria autora fala, esse som aqui ele não é muito comum, mas ele é bem característico ao ouvido, né? E é tipicamente americano. Que som é esse? Esse som você reproduz ele abrindo a boca, deixando a língua no chão ali, né? No floor, e dizendo um é. Eu estou exagerando, tá? É. Então você fala man, a man, ok? Já o outro som não tem esse exagero todo que eu estou fazendo. Já essa palavrinha aqui, você vai pronunciar man. Tá vendo como eu não estou abrindo tanto a boca para fazer o som da vogal? No som anterior eu abri bem a boca, esse aqui não. Man. Então aqui a gente diz que é um som relaxado, é um som tranquilo, é um som de boa. É. Não é man. Essa é a diferença entre os dois. Só que você lembra que eu falei que o som anterior é muito comum no inglês americano? Vamos comparar os dois então. Eu tenho essa palavrinha aqui, man, e essa palavrinha aqui, man. As duas juntas, man. Um, eu alongo a vogal, man, e no outro eu falo bem rapidinho, man. Essa é a diferença da pronúncia dos dois. E aí você vai falar, meu Deus, e agora como é que eu faço isso? Como é que eu percebo isso? Que loucura, eu nunca vou falar inglês direito por causa disso. Agora é que vem a parte chata. A realidade é a seguinte, se você estiver desesperado aí pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que não sei o que? Eu nunca vou conseguir. Na boa, tem uma coisa chamada contexto, quando a gente conversa com as pessoas. Contexto é um negócio que você pega assim e fala, eu sei que a pessoa está falando. Então se você ficar aí pensando, como é que eu vou saber se eu estou pronunciando homem ou homens em inglês? Contexto. Como é que eu sei que o cara está falando homem ou homens em inglês? Contexto. Tudo é contexto. Se você estiver numa roda de conversa e alguém falar assim, there were 5 men outside the house. O simples fato do cara falar que tinha 5, você já sabe que era 5 homens. Mas ele pronunciou man ou man. Não importa. O que importa é que o contexto deixou claro que era no plural e que eram 5 caras lá fora esperando e tudo mais. Eu não vou sair de casa, vou ficar aqui. Tô doido? Apanhar de 5 caras? Nem a pau. Entendeu? Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a ouvir o contexto. Não é o som de uma palavrinha, de um sonzinho característico que vai fazer com que você se comunique bem ou entenda bem o que as pessoas estão dizendo. É o contexto.
Muita gente não faz esse som, essa diferença no inglês americano, e ainda assim se comunica perfeitamente bem. Agora é claro que você pode praticar os dois sons, mas sempre tendo em mente que você não vai conseguir reproduzi-los com tanta naturalidade logo no começo dos seus estudos de inglês. Você pode, portanto, pegar palavrinhas que são meio parecidas para ir percebendo a diferença no som e assim ir reproduzindo. Então você pode pegar o que a gente chama de minimal pairs, palavras que têm uns sons meio parecidos para ir percebendo a diferença. Como, por exemplo, sat, set, met, met, pet, pet, mess, mess, then, then. E assim você vai praticando, um dia após o outro. Agora não entre em desespero, não deixe isso atrapalhar o seu inglês achando que vai ser impossível aprender inglês. Lembre que eu falei de contexto. Contexto vai ajudar você a entender e também a dizer o que você pretende, né? As pessoas, e se não entender, rolou ali um mal entendido, é só se explicar. É como a gente faz em português. Olha, não entendi. Can you say that again, please? Dá para repetir, por favor? E assim você vai aprendendo inglês. Portanto, não entre em desespero com qual a diferença entre man e man, como é que vai ser minha vida e tal. Vai ser uma vida tranquila. Siga falando inglês. E só para encerrar, eu acho que você já entendeu meu recado aqui. Lembra que eu falei lá no começo. Esse som ele é tipicamente americano. Inglês britânico, irlandês, inglês escocês, inglês neozelandês, inglês canadense, inglês australiano. Não tem esse assim. Né? É o que diz a autora do livro lá que eu falei para vocês, o American Accent Training. Né? It's typically American. Agora é claro, é que eu quero falar em inglês como um americano. Tira isso também da sua cabeça, fale inglês com o mundo. As pessoas não são bitoladas como a maioria dos brasileiros, que só vale o inglês nativo que nem um americano. Tem outros tipos de inglês no mundo. E é essa parte que eu quero ser chato com você. Aprender inglês é uma coisa divertida, é uma coisa legal. Não torne isso uma dor, um desespero para você. Vá com calma, um dia após o outro. Quando eu comecei a aprender inglês, minha pronúncia era horrível. Minha pronúncia era um lixo. Nem por isso eu desisti. Não vou dizer que eu sou o bonzão da pronúncia do inglês, porque eu sou brasileiro. Tenho sotaque, faz parte. Mas eu me comunico com qualquer pessoa. E eu tenho certeza que você também. Ok? Lembre-se disso. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilha, siga-me nas redes sociais e vejo vocês na próxima aula. Take care.